Quero lembrar Vossa Excelência, mas principalmente os demais, porque Vossa Excelência bem sabe, que Vossa Excelência foi convocado para estar aqui na Comissão de Relações Exteriores no dia 6 de maio, terça-feira à tarde, 14 horas. Cheguei a este recinto, ele estava vazio. Vossa Excelência, segundo a agenda oficial do Ministério das Relações Exteriores, estava com despachos internos. Mas havia dito ao presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputado Felipe Barros, que Vossa Excelência não poderia estar aqui cumprindo a convocação feita, sob pena de crime de responsabilidade, se Vossa Excelência não aqui comparecesse. Vossa Excelência avisou por e-mail no sábado anterior o presidente Felipe Barros que aqui não estaria porque sua viagem à Rússia com o presidente Lula havia sido antecipada. O que Vossa Excelência não disse no e-mail enviado ao presidente da comissão, e nós todos vimos esse e-mail, inclusive ele foi lido aqui, é que a viagem antecipada tinha partida marcada para as 22 horas. Ou seja, Vossa Excelência, como disse a sua agenda oficial, esteve em Brasília, no seu gabinete, a metros daqui, e apesar de convocado para estar aqui conosco, Vossa Excelência preferiu desrespeitar esta comissão e o próprio presidente da comissão, Felipe Barros, não comparecendo. Portanto, a primeira pergunta minha é, Vossa Excelência já pediu pelo menos desculpas ao presidente dessa Comissão de Relações Exteriores, Felipe Barros? Nós encaminhamos por meio dessa comissão, inclusive, aprovado pelos membros aqui, deste colegiado, este caso ao presidente da casa e à mesa que ainda está por deliberar enviar à Procuradoria-Geral da República para que tome as necessárias medidas, afinal de contas, Vossa Excelência cometeu um crime de responsabilidade ao aqui não comparecer e dando uma justificativa que não é a justificativa que cabe quando ocorre a falta de comparecimento, pois não foi uma agenda previamente feita, muito menos uma agenda que ocorria na hora dessa reunião. Gostaria, portanto, de lembrar, nessa minha primeira pergunta, que esta comissão merece e exige, mais do que merece, respeito deste governo, porque a democracia e a representação popular dependem da fiscalização feita por este parlamento e da transparência dos atos do setor público, coisa que não aconteceu na comunicação feita a este colegiado por Vossa Excelência. Em relação aos temas aqui colocados, senhor ministro, o transporte em táxi aéreo, Uber da Força Aérea Brasileira para uma criminosa peruana. É relevante lembrar que até agora não está claro se foi refúgio ou se foi asilo. Encaminhamos pedido de informação, fizemos esta manifestação por várias vezes, mas como Vossa Excelência bem sabe, os conceitos são diversos e até agora não está explicado. Ouso dizer que não está explicado porque não há explicação. Pois houve uma diligência enorme para conceder asilo a uma criminosa, inclusive, coincidentemente, no dia da sua condenação estava ali uma aeronave da FAB para transportá-la. Eu acompanhei o que Vossa Excelência já disse ao Senado da República e as suas manifestações e justificativas não cabem, utilizando exemplos internacionais muito distintos daquilo que aconteceu com o transporte na Dina Heredia, enquanto Vossa Excelência tem dificuldade de incomodar os ditadores aliados do Lula, como é o caso do Maduro. Vossa Excelência disse aqui que, com muita frequência, buscava contato com o governo venezuelano ou com a ditadura de lá para que chegasse água e para que chegasse luz à embaixada argentina sob custódia do governo brasileiro. Pois bem, senhor ministro, eu quero aqui trazer o relato do Pedro Uruchurtu, que lá estava e falou comigo por WhatsApp quando aconteceu a concessão de asilo à Nadine Heredia, porque ele estava simplesmente indignado com o fato de que eles estavam lá abandonados e há 150 dias sem luz, senhor ministro. 150 dias sem luz desde 23 de novembro de 2024. E Vossa Excelência diz que estavam tratando de garantir luz e acesso ao técnico. Sabe o que disse o Pedro Uruchurtu, senhor ministro? Talvez o senhor não saiba, porque pelo visto as informações não chegam ao senhor no ministério. Ou talvez a embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira não tenha sequer passado perto daquela embaixada. Porque o técnico foi uma única vez consertar o gerador que depois pifou e o ditador não deixava o técnico ir à embaixada. Mais de 150 dias sem luz. E Vossa Excelência vem aqui, diante dos deputados, dizendo que estava trabalhando para garantir luz. Água, senhor ministro. Água. 1.000 litros de água a cada 10 dias. São 100 litros de água por dia para 5 pessoas numa embaixada. Eles usavam água da piscina da embaixada argentina, senhor ministro. Eu disse na tribuna e repito diante de Vossa Excelência, se o senhor tiver uma tartaruga para cuidar, ela foge. Ela foge. Não é possível. Não é possível, senhor ministro.
Não, ofensa é aos direitos humanos, senhor deputado. Não, é uma ofensa. Nós tínhamos 5 cidadãos. Eu preferia estar nosso numa ministro. cadeia brasileira. Não. Numa cadeia brasileira. Eu preferia estar numa cadeia brasileira do que numa embaixada argentina sob custódia sua. Porque lá eu não teria nem água nem luz. Numa cadeia brasileira ainda tem isso. Então, senhor ministro, o senhor vem aqui para dizer que estava cuidando e mais. Não foi informado pelo governo americano da ação que levou, felizmente, o senhor reconhece que encerrou 413 dias de drama daqueles venezuelanos opositores políticos, mas não criminosos, que estavam sob custódia sua, ministro das Relações Exteriores, Mário Vieira, que o senhor, pelo menos, demonstra aqui uma certa, não vou dizer satisfação, mas pelo menos um certo alívio de que esses 413 dias de drama se passaram. No entanto, a nota de Vossa Excelência do Ministério das Relações Exteriores não faz nenhuma menção à ação americana, parabenizando os americanos pelo que fizeram. Por que não? Se salvar aquelas pessoas que lá estavam, sofrendo dentro de uma embaixada sob sua custódia, que aí, dando o benefício da dúvida, então, talvez aquelas tartarugas realmente estivessem com problemas para serem atendidas porque o ditador lá é muito duro, mas Vossa Excelência tem dificuldade em condená-lo, e até de tratar, pelo visto, diretamente com ele para resolver esse assunto, por que não congratular o governo americano? E aí entro para outra pergunta, senhor ministro. O senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio? Ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio? Se o senhor quiser responder, pode dizer sim ou não com a cabeça, não tem problema. No momento da resposta, eu darei todas as Dará o detalhe. Ok. Então, no momento, o senhor me responde se já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio. Agora, me parece que a falta de atenção do governo americano, que é causada, talvez, justamente pelas atitudes do governo brasileiro, é sintomática da falta de condições de Vossa Excelência continuar sentada nessa cadeira e, por esse motivo, Vossa Excelência também deixou de vir a esta comissão desrespeitando o parlamento brasileiro, porque não tem noção da grandeza do cargo que o senhor ocupa nesse momento. Pois ele deveria ser utilizado para respeitar a tradição diplomática brasileira de Rio Branco, de defesa dos direitos humanos, de defesa da solução pacífica de controvérsias, e não da defesa de ditaduras, e não da cumplicidade com o regime autoritário que se está hoje implementando no nosso país. Portanto, eu tenho mais oportunidades depois para falar, mas deixo aqui, desde já consignado na minha fala, a profunda indignação que eu tenho com a situação que hoje o Brasil se encontra no cenário internacional, em virtude das atitudes que o governo brasileiro tem tomado para proteger corruptos e bandidos e não dar para aqueles que merecem o devido respeito aos seus direitos humanos. Com relação aos exilados venezuelanos na Embaixada da Argentina, eu queria informar a Vossa Excelência que, sem dúvida nenhuma, as circunstâncias foram difíceis, porque todo exílio, 413 dias, não é uma situação simples. O senhor, Vossa Excelência, disse ter tido contato com um dos integrantes, eram 4 na Embaixada, como eu mencionei, um se entregou logo no início e outra saiu, antes de que o Brasil tivesse a custódia da Embaixada, saiu da Embaixada por meios próprios, não sabemos como, e saiu da Venezuela. Havia um que era uma pessoa idosa já, com condições médicas especiais, um dos refugiados, que precisava de remédios constantes e foram concedidos sempre. Não há nenhuma queixa de falta de medicamento para esse senhor. Eu não tenho o nome dos 4, mas posso lhe garantir que isso foi o que aconteceu. A energia, não foram 153 dias sem energia, foram 153 dias com um gerador elétrico, inclusive... Não, ele foi quebrado, foi reparado várias vezes. Não podia entrar mais o técnico, é o relato que nós recebemos. Eu tenho outros relatos e eu tenho informações que garantem que não entrou todos os dias, mas entrou sempre que foi necessário. E depois também nós gestionamos com o governo argentino, porque a responsabilidade do prédio da embaixada é argentina. Compromisso assumido que foi o de responder uma pergunta. Sim. Ele não respondeu. Mas Vossa Excelência pode fazer agora por 3 minutos e na réplica ele mas responde. É importante para a minha réplica eu saber se ele falou com o Marco Rubio ou não até agora. Sim, tem razão. Ué, sim ou não? Aqui é interrogatório ou é uma... Deputado Marcel, por 3 Já minutos. tem a oportunidade de ter a réplica? É engraçado, deputado Zaratini, se o senhor quer fazer o que eu estou fazendo, convoque o ministro. Eu convoquei o ministro, assim como outro deputado Evair de Mello aqui convocou com o apoio de todos. Poxa, o ministro não quer responder se falou ou não com o Marco Rubio, nem sim ou não, ministro.
espero que o presidente me passe a palavra. Não, ele vai lhe passar depois, mas o senhor não respondeu mais um compromisso assumido que o senhor não cumpriu. Entende como fica para nós? O senhor assumiu um compromisso. Não, o senhor não cumpriu, porque o senhor disse que responderia e depois é tréplica. Tá correndo, eu sei que tá correndo o tempo, deixa correr o tempo. Eu tenho meu tempo e mais o do líder do Novo. Tá ótimo. Tá ótimo, vou usar o meu tempo todo, inclusive, para informar o seu ministro, porque nome de corrupto ele conhece, Nadine Heredia. Mas o nome dos 5 venezuelanos ele disse que não tem. Tá aqui, ministro. Magadi Meda, Pedro Luchurto, Cláudia Macero, Humberto Villalobos e Omar Gonçalves. E houve sim um sexto, Fernando Martínez Motola, doente que depois faleceu. Tá? São esses os 6. O senhor não tinha os nomes. Eu disse, se tiver uma tartaruga sob sua custódia, foge. O senhor não conhece a realidade, o senhor se eximir da responsabilidade, porque é a responsabilidade do Brasil. Quem representa o Brasil fora, senhor ministro? O senhor está eximindo-se da sua própria responsabilidade, da custódia sobre a Embaixada Argentina. E pior, ainda passando para os argentinos que não têm mais relação diplomática com a Venezuela, a responsabilidade sobre os custos. Eu só estou sabendo antes dessa história toda, que eu acabei sabendo no detalhe depois do absurdo asilo concedido a uma corrupta como a Nadine Heredia, porque aí me contataram com mais detalhes, eu teria oferecido dinheiro do meu bolso, se fosse possível mandar, porque nem isso está sendo direito lá na Venezuela, e Vossa Excelência está querendo imputar os custos da Argentina para cuidar dos direitos humanos dos brasileiros que lá estão. E vou ler mais aqui, vou falar então exclusivamente da parte da energia elétrica. Em 21 de abril de 2025, foi quando eu recebi essa mensagem, a sede está sem eletricidade há 150 dias, quando cortaram o serviço. É verdade o que o senhor disse, a embaixada dependeu de gerador elétrico de emergência, até que ele se fundiu. Instalou-se um novo que apresentou falhas e não se permitiu que um técnico ingressasse para repará-lo. Então o senhor está contando no mínimo meias verdades aqui, quando não querendo enganar a comissão, como o senhor fez com o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Eu não tenho nada com seu compromisso com o presidente Lula na véspera de uma viagem. Eu tenho com seu compromisso com a lei brasileira. E a lei brasileira diz que comete crime de responsabilidade o ministro convocado que não cumpre com compromisso assumido com a Comissão de Relações Exteriores. Então o senhor é um criminoso sob o ponto de vista de crime de responsabilidade. Tivemos uma convocação anterior, no qual o senhor optou por não comparecer, falando que tinha ido para a Rússia. Mas já ficou comprovado aqui que aquilo não era verdade, o seu voo saía às 10 horas da noite, e então não faz sentido. Uma justificativa que, na verdade, foi até desrespeitosa, dizendo que naquele dia você tinha que fazer muita agenda interna. Só que existe uma lei, existe um regulamento, que fala que quando há uma convocação é a obrigação do ministro de comparecer, caso contrário, é um crime de responsabilidade. Então o senhor optou por cometer um crime, ou desmerecer todos os membros dessa comissão, não só o presidente, para tratar de uma agenda interna. Com certeza essa agenda interna poderia ser tratada em outro momento, não obrigando a cometer um crime, mas nós estamos falando de um governo no qual cometer crime é algo rotineiro e diário. Bom, presidente, foram tantos devaneios falados aqui, principalmente na fala inicial da Vossa Excelência, que é complicado achar o fio da meada por onde começar. Mas vamos lá. Houve um desenho aqui totalmente destoado da realidade, como se o Brasil estivesse vivendo o melhor momento no que diz respeito à reputação internacional. É subestimar a inteligência de todos nós, membros dessa comissão, a fazer uma afirmação tão distante da realidade. E eu vou iniciar a minha fala provando, espero não causar nenhuma dissonância cognitiva a nenhum dos colegas aqui do governo, mas provando que nós estamos no buraco no que diz respeito a reconhecimento internacional. O senhor foi chamado aqui hoje por participar de um governo que está transformando o Brasil num paraíso para corruptos internacionais. Agora o Brasil é visto como o país que você foge quando você é condenado na sua nação por ter roubado dinheiro público. Estamos falando, obviamente, do caso da ex-primeira-dama do Peru, que, curiosamente, foi transportada no avião da FAB para cá, para não ser presa no seu país, por participar de um esquema de corrupção, no qual o chefe desse esquema era o Lula. Olha que curioso, né? Mas era humanitário, não, ministro? Foi toda uma questão humanitária, nós temos que proteger a coitada da primeira-dama, nós temos que trazer ela pra cá, não tem nada a ver o fato dela ter participado de um esquema de corrupção que a Lava Jato investigou no Brasil e que chegou-se à conclusão de que o chefe era o Lula. Então é como se o chefe do crime organizado tivesse usado o Estado brasileiro para resgatar de outra nação uma pessoa que foi condenada pelos crimes que ele chefiou. Mas isso, não confundam, isso é a democracia moderna. E quem questionar isso, com certeza também será perseguido. Então nós tivemos essa manchete que envergonhou o Brasil. O Brasil é visto hoje como paraíso para os corruptos internacionais. E aqui eu preparei só alguns exemplos, ministro, de como a sua fala está completamente destoada da realidade. Com equipe barrada pelo serviço secreto, Lula deixa evento com Clinton. Lula foi entrar no evento e foi barrado. Seguranças barraram o presidente. Saiu na imprensa. É a imprensa que está mentindo ou o senhor?
É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra. Lula iniciando uma crise com os Estados Unidos muito antes de qualquer ação do Donald Trump, isso aqui inclusive durante o governo Biden, onde ele acusa que os Estados Unidos é que iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lula chega a falar que a Venezuela tem excesso de democracia. Eu queria te perguntar, o senhor concorda com isso, ministro? A Venezuela tem excesso de democracia? Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Quer dizer que as sanções que estão vindo dos Estados Unidos e as ações dos Estados Unidos contra o Brasil é culpa dos Estados Unidos, não do nosso presidente e da primeira janja, na qual nós chegaremos em alguns momentos. Lula fala que Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia. Espera aí, então você ser contra uma ditadura sanguinária é ser antidemocrático? O senhor concorda com essa fala do Lula, ministro? Assim, uma pausa, ministro. Eu sinto até pena, no caso de como fazer parte da oposição, eu serei incisivo das minhas falas, mas eu, sinceramente, de coração, eu sinto pena de ter que defender esse governo, de quem é obrigado, para se manter no cargo, a defender uma coisa indefensável. Então, assim, fica aqui meus cumprimentos. O senhor realmente é uma pessoa corajosa, ministro. Lula agradece a África pela escravidão. Nossa, o Brasil finalmente voltou ao cenário nacional, né? Lula agradece a África pelo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Cadê os negros para falar contra isso aqui? Essa aqui também está entre os top 10. Alckmin estava em posse de novo presidente do Irã, assim como chefe do Hamas e representante de mais 20 países. Países ditaduras e chefes dos mais terríveis grupos terroristas do mundo. Curioso é que há inclusive uma foto do nosso vice-presidente, ministro. Como é que defende uma coisa dessa, né, ministro? Eu sinto pena. Tá lá o Alckmin, ao lado dele, o chefe do Hamas, o chefe do Houthis, o chefe do Hezbollah, chefe da Al-Qaeda. Todos os membros daquela foto já foram executados. Só o Alckmin que não, espero que não seja também. Governo Lula defende que PCC e Comando Vermelho não são terroristas. Olha a vergonha que nós estamos passando, ministro. Saiu um relatório da Mossad recentemente e de um outro país, acho que do Reino Unido, mostrando que há uma ligação entre o PCC, o Comando Vermelho e o Hamas para lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Aí me vai o governo brasileiro sair em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Que vergonha é essa? Tem como envergonhar mais do que isso? Calma que tem, porque a lista tá só começando, ministro. Por isso que eu acho que 10 minutos não vai ser o bastante. Aí vocês estão falando que foram pra Rússia para participar do evento da comemoração da União Soviética contra o nazismo. O curioso é que não tinha uma democracia nesse evento. Nenhuma democracia. O que tinha ali era ditadores e criminosos de guerra, ministro. Criminosos que são acusados de usar machado para cortar a cabeça de opositor político. E tá lá a linda foto do Lula ao lado dessas pessoas. Por que não foi nenhum líder de um país democrático para esse evento? Na verdade, a imprensa internacional já reconhece que esse tal evento da vitória da União Soviética foi a cúpula internacional dos ditadores. E, curiosamente, estava lá o Lula, presidente de um país democrático.